Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda noite do ciclo de debates em filosofia antiga da UES. Na noite de hoje, nós estamos recebendo o professor José Gabriel Trindade dos Santos e também estaremos com o professor Robert Brenner Barreto da Silva. Nós vamos dar início ao nosso ciclo de debates com a fala do professor José Gabriel Trindade. Vou fazer aqui uma breve apresentação do professor. O professor Dr. Gabriel Trindade dos Santos, ele possui graduação em filosofia pela Universidade de Lisboa, mestrado em filosofia pela Universidade Nova de Lisboa, doutorado em filosofia pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal da Paraíba e professor visitante da Universidade Federal do Ceará, sendo professor permanente do programa de pós-graduação em filosofia. Professor Trindade, é um imenso prazer recebê-lo esta noite e nós passamos a fala ao senhor. Ao final da sua fala, nós vamos abrir espaço para que as perguntas realizadas no chat sejam respondidas pelo senhor. Tudo bem? Tudo bem. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ótimo. Então, vou começar. Agradeço o convite, que muito me honra, e vou falar de um assunto que ando pesquisando há, não correm, 63 anos. E esta é, creio, a resposta definitiva que eu vou dar ao problema que me ponho a essa porção de tempo. E esse problema é o seguinte: é possível interpretar Parmênides sem o ser? Vou defender o ponto de vista de que é possível. Portanto, vou fazer uma comunicação defendendo a tese de que é possível interpretar o poema sem considerações ontológicas, sem falar do ser. A minha fala vai estar dividida em 3 blocos. No primeiro, falarei do fragmento 2, que é aquele com que vou começar, exatamente. Depois falarei dos fragmentos 6 e 7, a seu tempo, e finalmente falarei do fragmento 8. Começo com o fragmento 2. Ora, o que quer dizer falar de Parmênides sem o ser? Quer dizer, defender o ponto de vista de que, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas defende, o problema central do poema é o do conhecimento, é o da captação, seja do que for, e não o problema daquilo que é captado. Mas, como é claro, Parmênides não tem dúvidas de que não é possível captar, pensar, sem que esse pensamento, essa captação se dirija a algo. Portanto, no poema, o fragmento 2 inicia um argumento pela contraposição das 2 únicas vias que se oferecem ao pensar, representadas pelas formas verbais, é B2, 3A e não é B2, 5A. Lidas como cópulas, portanto, como ligação, estas 2 fórmulas agregam um sujeito a um predicado implícitos, quer dizer que não estão lá,
e, portanto, que não são identificados. O verso 2 levanta ao intérprete uma porção de problemas, pois, embora Parmênides não esclareça o que quer dizer com a expressão eisi noesai, que se traduz habitualmente por são para pensar, é claro que B225 estabelece o pensar como um ato intencional. Isto é extremamente importante. Parmênides pode ser considerado, e é de fato, por Victor Kasten, como o primeiro intencionalista da história do pensamento ocidental. Quer isso dizer que, quando alguém pensa, necessariamente pensa qualquer coisa. Portanto, a partir de é e de não é, todo pensar visa a algo. E esse algo é dotado de uma natureza própria que não é concebível que não exista. Isto vai ser considerado mais adiante. Ora, em B2, em alternativa, os caminhos em que se pode pensar são caracterizados como contrários e excludentes um do outro, como é consagrado pelas cláusulas modais que os comentam. Pois, enquanto é não pode não ser, B2.3b, não é tem de não ser, B2.5b. Tudo isto é simplesmente estipulado, sem qualquer explicação. Parmênides não se digna dizer nada além daquilo que eu referi. Até chegarmos ao verso 7. Em B2.7, Parmênides avança a tese que permite a B2 comandar todo o argumento da via da verdade. E esse verso 7 e 8 afirma: não poderias reconhecer isto que não é, pois não é consumável nem indicá-lo. Ora, esta tradução inclui duas inovações muito importantes. Deixo a primeira para mais tarde e vou à segunda. Uma vez que, interpretado como pronome, to se refere a algo que se pressupõe que é, quando que não é, me eon, lhe é acrescentado, a contradição nos termos impede o pensar de reconhecer a identidade daquilo de que se fala. Quer dizer, to isto, meon, é irreconhecível por não ter identidade. Porque quando eu digo isto que não é, isto se supõe que se refere a algo que é. Como é que eu então posso dizer que algo que é não é? Se algo que é não é, pelo menos a contradição nos termos impede o pensar de reconhecer a identidade do sujeito referido. Ora, é a partir deste ponto que temos de prestar atenção ao argumento do fragmento 2. Quando angnoias, ou seja, não conhecerias, não conhecerás, é traduzido pelo habitual conhecer, o intérprete é obrigado a justificar
a incognoscibilidade do que não é. Todavia, como o texto não o ajuda, vai tentar encontrar uma justificação no par de não é, estin, o questin, que podem ser traduzidos por diferentes expressões. Que existe ou que não existe, que é ou não é predicativamente, ou ainda que é ou não é o caso, o que é verdade. Cada uma destas, sejam a existencial, a predicativa e a veritativa, separada ou não das outras, porque algumas traduções são existenciais predicativas, outras são predicativas veritativas, de acordo com o ponto de vista do intérprete, que defende que o sentido pode acumular estas duas expressões. Portanto, quando isso acontece, o pensar insere os dois caminhos num contexto predicativo. Quer isto dizer, ao postular um sujeito implícito, e esse sujeito implícito é geralmente o que é, para não é, o intérprete lê cada caminho como um enunciado, ou seja, o que é e o que é, não é. Ora, explorando a polissemia, a variação dos sentidos, diversidade e ambiguidade do verbo grego, poderá então recorrer a diferentes traduções de Einai para justificar a incognoscibilidade de o que não é. Contra estas propostas, eu apresento a proposta de Louis Bradlow. Só a sua tradução de angnoias, por reconhecer, justificará o consenso sobre a tese que alega a impossibilidade de reconhecer um isto que se pressupõe que é e se nega que seja, suportando a força que concede ao argumento. É por isso que a imposição de isto que é toeon como objeto intencional do pensar vai apontar a finalidade de todo o argumento. Pois se suporta a identidade de isto que é e não é a possibilidade de pensar que isto que não é, gera uma flagrante contradição, quer dizer, o problema do poema reside na oposição da identidade clara de e da contradição de não é. Passo ao fragmento 6. No 6 começa: é necessário dizer e pensar isto. O que é, pois pode ser, verso 2, enquanto nada não é. B6.1 alarga ao dizer a conclusão resultante da rejeição do caminho não é, reforçando a sua associação ao discurso. Todavia, 1b e 2a introduzem uma sugestão problemática e acrescentam uma novidade muito relevante para a pesquisa. A sugestão consiste na justificação da necessidade de dizer e pensar que é pelo fato de poder ser. Independente dela, a novidade
reside na identificação, no primeiro hemistíquio do verso seguinte, B6, 2A, com nada. Se é impossível reconhecer isto que não é, pelo fato de ser nada, daí resulta a confirmação do pressuposto ontológico patente na expressão isto que é, que a ela se contrapõe. E assim damos mais um passo no sentido de encontrar o que é Toeon, que até aqui não apareceu no poema. Todavia, há uma novidade. A estrutura de B6 é abalada pelo enigma, o enigma de B6, 3, terceiro verso, último poema, ou última palavra. Referida como uma primeira via de investigação, a lacuna no final do verso, tradicionalmente preenchida pela conjetura ergo, afasto, de Giles, sugerida pelo paralelo com B7.2, é contestada por Cordero em 79 e por Nehamas em 81. Ora, este problema é completamente novo e estranho a B2. Essa estranheza começa com os 6 versos em que a deusa insulta os mortais. Nada sabem, vagueiam, guiados pela sua mente errante, surdos e cegos, indecisos, acreditam que ser e não ser são o mesmo e o não mesmo no caminho regressivo de todas as coisas. De onde estes insultos? É claro que a Deus quer tomar posição relativamente aos mortais. Cremos, contudo, que a denegação do saber destes não terá a carga negativa que, a partir da apologia, a tradição de Platão lhe atribuirá. A indecisão, a acusação de indecisão, de vaguear, é provocada pelo vaguear da mente que empurra os mortais para um caminho regressivo, que se explica por admitirem a tese é e não é. Ora, essa conjunção, se admitirmos que é, se contrapõe a não é como contrários excludentes, a conjunção dos mortais é inaceitável. Quer isso dizer o quê? Ao aceitarem que ser e não ser são o mesmo e o não mesmo, verso 8, os mortais se condenam a errar, vaguear entre um e outro dos termos contrários. Como eu dizendo, estou falando demais? Sim, pensam uns. Não, pensam outros. Esta indecisão é incompatível com qualquer saber. E é disto que a deusa acusa os mortais. Nada de grave. Ora, não considerando esse passo uma terceira via, amplificando B2, leio B6 de uma forma nova, como a contraposição da disjunção excludente de B2 à conjunção dos termos opostos aceita pelos mortais. Versos 8, 9a. Ou seja, é ou não é, contraposto a é e não é. Nesta perspectiva, o juízo da deusa não é assim tão negativo como muitas vezes parece. Se fosse negativo, se pergunta, que sentido haveria em escrever o poema? Que sentido haveria em falar de um duplo ensinamento? Para que
apontar aos mortais a sua deficiência cognitiva, senão para os incitar a superá-la. Entramos agora em B7. B7.1 concentra num lacônico interdito a síntese do argumento atrás desenvolvido. Não imporás isto, tuto, desta vez não é um mero to, é um tuto mesmo, é um pronome, claro. Isto, que coisas que não são, são. Ou seja, nunca digas coisas que não são, coisas que não são. Pois ao dizê-las, pressupões que são, tal como em 2.7. Ora, a que coisas se refere a Deus? Como poderão levar o jovem a se contradizer? Como evitará cometer esse erro? Se ligarmos o interdito de B2.7 ao de B7.1 e a justificação acrescentada a seguir, em 3.5a, ou seja, se lermos o fragmento 7 como se fosse uma unidade, e ele não nos apareceu como uma unidade, nos veio em diversas fontes. Portanto, se lermos, as coisas serão captadas pelos mortais mediante o recurso aos sentidos e à fala. Delas, o jovem deverá afastar o pensamento, pois só este, o pensar, o há de impedir de dizer coisas que não são. Mas como? A solução está contida no final. B7, 5b, 6a. Decide pelo logos. Sugere a necessidade de recorrer ao discurso raciocinado para aceder a o que é, toeon, se coibindo de buscar o que é por olhos que não veem, ouvidos suantes e línguas. E é isso que o fragmento 8 nos ensina. Recapitulemos então. B2 propõe em alternativa 2 caminhos para o pensar. É, não é. Rejeitando o segundo por não poder ser reconhecido pelo pensar. Como eu posso pensar que não é o que é? A disjunção de B612 é ou não é? No fragmento 6, é contraposta à conjunção é e não é, na qual os mortais acreditam. Finalmente, B7 proíbe a conjunção dos opostos, dizer que coisas que não são, são. E isso é insinuado ao costume dos mortais. Portanto, em B7, 5b6a, a Deus ordena ao jovem que use a argumentação, o logos, para fortalecer a controversa prova apresentada a seguir. E essa controversa prova é o exercício a que é dedicado B8, 133, 42, 49. Examinando em sucessão uma série de pressupostos da aceitação de é. Desde o início, o argumento visa a satisfação da necessidade de tudo aprender. B1, 28, 32. Postulando que esse objetivo possa ser atingido pelo pensar, são apontados 2 caminhos, contrários e excludentes. É, não é. Contudo, como isto que não pode ser reconhecido pelo pensar a ponto de se reduzir a nada, é
condensa o pensamento de isto que é. Mas para que condense esse pensamento, é necessário provar o reconhecimento de é. Essa é a função desempenhada por B8. Para que o pensar reconheça a identidade de Toeon, terá de cancelar qualquer possibilidade de associar o que é ao que não é. Toeon a Tomeon. E esse objetivo é atingido pela apresentação de uma cadeia de pressupostos da possibilidade de reconhecer o que é. E são eles, que é 6a, que é ingênito e indestrutível, verso 3, 21, que é indivisível e contínuo, 22, 25, imóvel e imutável, 26, 31, não incompleto, 32, 33, completo, 42, 45 e inviolável, 48. Tal como a verdade e a existência são pressupostas pelo argumento de B2, repara, pressupostas. Essa unidade marca o início do único caminho que resta no fragmento 8º para reconhecer a identidade de o que é, preservando-a da contaminação pelo seu contrário excludente, impensável, anônimo. Fragmento 8, versos 16 e 18. É por essa razão, por serem pressupostas pelo argumento, que estes pressupostos, e nisto me oponho à quase totalidade dos intérpretes, não podem ser confundidos com predicados atribuídos ao que é. Pelo fato de a identidade de o que é, isto que ele é, ser antepredicativa ou autopredicativa. O que é o que é. Embora constitua condição de toda a predicação, é identitativamente inviabiliza a predicação, encerrando-a na alternativa entre a identidade e a contradição. Usadas como cópulas nuas, sem sujeito nem predicado, não é, constituem condição das múltiplas possibilidades de algo ser. Só porque eu penso que é que eu sou obrigado a pensar algo que é. Mas essa finalidade só gradualmente se tornará clara a partir do momento em que a se contrapõe não é. Quer dizer, a universalidade, a necessidade de só é clara quando ele é contraposto a não é. E esse não é reduzido a nada. Pois, equilibrado entre e não é, por força, o pensamento é sobre algo. Esta exigência referencial do pensamento, associada ao objeto intencional do pensar, o que é? Que inicia a metafísica ocidental. A pergunta sobre como distinguir o que é de o que não é respondida em B8 pela enunciação dos sinais que o caracterizam, entendidos como pressupostos.
enquanto, pelo contrário, o que não é irreconhecível. E como irreconhecível, é recusado. Não é por ser impossível, é por não poder ser reconhecido, por estar viciado de contradição, que o que não é, sendo pensável, não conduz a lado algum. É inconsumável, verso 6, fragmento 2, e é uma senda da qual não há notícias. Parapeutheia atharpon, verso 5, fragmento 2. Pergunto, aponta esta interpretação do argumento às condições mínimas de uma ontologia? Mínimas, já que seria impensável que isto que é fosse nada? A tese pode se sustentar desde que se aceite que a força do argumento não assenta na contraposição da existência à não existência, aí está o meu velho inimigo, o verbo ser, e a interpretação existencial de estin, o questin, mas, pelo contrário, em vez de existência contra a não existência, na oposição da identidade à contradição, da qual resulta o pressuposto, não o predicado, que afirma a existência necessária de o que é. Portanto, é um mero pressuposto. E é sobre esse pressuposto que o poema todo está construído. Com isto, eu alego a impropriedade de uma tradução exclusivamente existencial do par estin, o questin, pelo fato de obrigar a extração, e este é o absurdo que já Nietzsche denuncia, e outros antes dele, mas ele com toda a força, na filosofia, na época trágica dos gregos, tem um textinho traduzido nos comentários de Nietzsche ao poema de Parmênides, na coleção Os Pensadores, obriga a extração de uma consequência ontológica da inserção de um argumento lógico num contexto epistemológico. Isto é o absurdo que eu quero denunciar. Como é que eu posso concluir que é necessário que seja, que existe necessariamente algo, por de inserir um argumento lógico, é ou não é? E não é impossível num contexto epistemológico. Estes são os dois caminhos únicos para pensar e só um deles é transitável. Com o argumento acima exposto, a deusa conduz os seus ouvintes leitores através do meandro de confrontações, elenkoi, justificando uma porção de respostas a perguntas que vai fazendo. Que pode-se pensar, é ou não é? É claro. Como distinguir a resposta boa da má? Porque uma decide, é ou não é, outra confunde, é e não é, vagueia. Como justificar a opção pela alternativa escolhida? Provando que está livre de qualquer contaminação com não é. E depois disto, a deusa fala da opinião. E com isto eu cheguei formalmente, porque não comecei exatamente a hora, aos meus 40 minutos.
Portanto, aqui me calo e deixo a palavra àqueles que tiveram a paciência de me ouvir. Seja como for, muito obrigado aos organizadores e aos ouvintes. Fico à vossa disposição. Olá, professor Gabriel Trindade, muito agradecida por sua fala. E nós vamos agora abrir espaço para as perguntas que foram feitas a partir da apresentação do senhor, tudo bem? Tudo bem. Vou colocar aqui a primeira pergunta do Sandonite Júnior. Ele pergunta o seguinte: professor Trindade, o senhor acredita que Parmênides estava realmente focado em uma teoria do conhecimento ou essa é uma leitura propriamente sua? Acredito e a leitura é minha. As duas coisas respondo afirmativamente. Parmênides estava conduzido por uma pergunta acerca de como pode-se conhecer alguma coisa e, se pode-se conhecer algo, o que é que pode ser conhecido? Como? Que consequências derivar desta tese de que isto que é o que pode ser conhecido, apoiado no fato de se opor a isto que é que não é. Portanto, respondo afirmativamente às suas duas questões, às quais agradeço. Perfeito. Nós temos mais uma outra pergunta. A pergunta é do Sávio. Ele faz a seguinte questão: boa noite, professor. Nesta interpretação contra o ser, podemos então concluir que não temos ontologia no poema de Parmênides, temos a identidade e a negação da identidade. Exatamente. Dou os parabéns ao Sávio, porque com esta pergunta, pela primeira vez na minha carreira, alguém joga na minha cara as teses que eu acabei de afirmar. E isso é a coisa melhor que pode acontecer a um professor de filosofia. Ser obrigado a se responsabilizar pelo que disse. Temos a identidade e a negação da identidade contra a existência e a negação da existência. Nessa medida, não temos ontologia. Recuperamos, contudo, a ontologia como pressuposto do pensar algo, e não predicado, pelo simples fato de, pensando estabelecemos a condição a que necessariamente todo pensar obedece. Tem um objeto e esse objeto tem uma identidade. Como é que eu conquistei essa identidade? Rejeitando a contaminação de é com não é. Este é o argumento de Parmênides. É um argumento extremo. É um argumento que só pode ser entendido pelo bom senso se prestarmos a devida atenção à opinião. Mas isso seriam outros 40 minutos, quero dizer, e não me deram esses minutos todos. Portanto, obrigado, Sávio, pela sua pergunta. Ok, mais alguma outra pergunta? Professor Wilson, gostaria de falar, acrescentar alguma coisa, alguma pergunta também? Eu gostaria, professor Trindade,
muito bom o seu texto, muito, muito instigante o que você traz aqui para a gente, né? E ouvindo aqui né, a sua apresentação, tem muitas questões, né, que merece aí uma reflexão, mas eu fiquei constantemente pensando, né, na leitura que na Torp faz, né, de Platão, em que ele interpreta que em Platão nós temos ali como prioridade uma epistemologia e só derivadamente nós temos uma ontologia, né? A gente poderia dizer que se essa leitura for correta de Natorp, né, isso já se encontraria em Parmênides e que o Platão teria, de certa forma, herdado essa leitura? É isso. Posso responder? Bem-vindo e Professor, sim, já terminei a pergunta. Wilson, você está falando com um platonista neocantiano. Portanto, não posso estar mais em casa do que com Nathorp e Cohen. Perfeitamente. É exatamente isso. Mas o único que fala no ser, e fala no ser, to einai, significativamente, na página 508, versículo B, 508b da República, do livro 7º da República, pela primeira vez nos diálogos, Sócrates pronuncia a expressão toenai, para dizer que o bem está para lá do ser. Parménides nunca fala do ser. Fala de o que é. Toeon. Podem vagamente encontrar uma referência a esse infinito substantivado que os gramáticos sérios dizem que é impossível nos anos de 480, em grego. 100 anos depois, vai ser possível e comum, mas muito lentamente. Portanto, o primeiro a falar do ser é Platão. E o ser é o objeto intencional de todo pensar, de todo conhecimento. Se pensarmos no livro 5º da República, 477 B8, 10. Aí ele fala de algo que pode ser gnonai, é um infinito auristo. Devemos traduzir por conhecer ou por reconhecer, como eu propus agora. Do meu ponto de vista, e verifiquei que ele não acabou de ser aprovado, acabou de chegar às minhas mãos um texto de um autor americano, cujo nome me não recordo, uma análise do Phaedon, do argumento da reminiscência, onde é dito que aquilo que é percebido pelos sentidos depois é reconhecido pelo pensamento. É, portanto, nesta relação do pensar com o seu objeto intencional, aquilo que ele conhece, e aquilo que ele conhece só pode ser o que é, porque só o que é tem identidade, em Parménides e em Platão. E como em Platão? Quando
no livro 5º da República, ele está buscando a comparação da episteme, o saber, com a doxa, a opinião, e constitui a episteme como uma recordação do que é pelas formas, o que está em todo sentido na teoria da reminiscência, que já estaria em Parmênides. E isso responde adequadamente à sua insinuação na pergunta que acabou de me fazer. Portanto, é essa ligação, essa associação profunda entre Platão e Parmênides, que é feita por Platão com Parmênides, pela qual Platão é responsável, é essa associação que estabelece o elo de ligação entre as duas filosofias. Mas atenção, uma teoria do ser não se encontra no poema de Parmênides. Historicamente, se encontra pela primeira vez. Está aqui uma pergunta. De que é que eu estava falando? É que me surgiu uma pergunta impressionante. É só um elogio que estou fazendo, professor. É um elogio vão. É como explicar a um coxo por que é que ele usa bengala. A resposta é para se apoiar, porque se não usar bengala, cai. Por isso é que eu cito. Não é show-off, não é espetáculo, é necessidade de trabalho. É, sobretudo, mostrar que as minhas interpretações, que são minhas, podem ser criticadas e contestadas por qualquer pessoa que confronte o que eu digo que está na obra com o que está na obra. Por isso é que eu cito, é lá que está. Se você for lá e não vir o que lá está, faça como o sábio, faça como o professor Wilson, esfregue na minha cara e pergunte: como é que você disse uma coisa dessas? Onde está a prova? A questão é essa. Todo saber é reminiscência. Então, para que serve a opinião? Porque a opinião não é reminiscência de coisa nenhuma. Como é que poderemos recuperar a recordação através daquilo que não é recordação de coisa nenhuma, mas sai da boca para fora, como agora está saindo da minha? Treinando pelo Logos. Krinai de logoi to polyderin ellen hon ex emethen recenta. Fragmento 7, verso 5, 6a. Escolhe, decide pelo argumento. A prova muito contestada é de que acabei de falar. Ex emethen dimi dita, diz a deusa. A única diferença é que em Parmênides não há nenhuma referência à realidade. A primeira referência em realidade encontramos em Melisso, que, por sinal, fala do uno, de que Parmênides não fala, mas que Platão atribui a Parmênides lendo-o com óculos de Melisso. Essa é a diferença entre Parmênides e Platão. Porque em Platão há ontologia até demais. E quando eu digo demais, estou de novo citando o argumento sobre o Sol
a analogia do Sol na República. É aí que encontramos o saber, a verdade e aquilo que está além deles. E aquilo que está além deles e do ser, e este ser traduz-se por existência, porque o que lá está é Toenai, o que está para além do ser é o bem. Alguns pensam que o bem é o uno. Bem-vindos a uma nova ontologia, uma ontologia emanatista, que não pode ser acondicionada no espaço apertado da lógica aristotélica. Portanto, no livro 7 da República, Platão se encontra na encruzilhada. Vai para o médio-platonismo ou vai para a lógica para ele próprio? E a pergunta é feita no Parmênides e a resposta dada na continuação pelo Teeteto e o sofista, e o político também. Vai para a lógica, mas não há contradição nenhuma entre a lógica e a mística, que era onde Platão chega na página 509 da República. É a grande pergunta que ele faz. Não poderemos, ou poderemos dizer alguma coisa, se não estivermos visando o bem, mesmo sem saber o que é o bem? Essa é a última pergunta do platonismo. O passo seguinte é médio platônico. Muito obrigado, amigo Wilson. Ficaria falando a noite toda. E a gente ficaria ouvindo a noite toda também, professor. Muito obrigado. Obrigado também às pessoas que estão me falando agora. Obrigado. Bem, gostaria. Pronto, professor, pode falar. Não, só gostaria de desejar um bom destino ao meu amigo, aluno e colega Robert Brenner e felicidade na sua comunicação. Muito boa noite. Muito obrigada, professor Trindade. Agradecemos muito a sua participação no evento. Acredito que os nossos ouvintes ficaram muito felizes. Temos aqui vários elogios ao senhor, vários elogios à apresentação. Foi, de fato, muito esclarecedora. Muito agradecida. Agora, nós vamos partir para o segundo momento do nosso evento, aonde teremos a fala do professor Robert Brenner. Tudo bem? Olá, professor Robert, seja muito bem-vindo. E eu vou fazer uma breve apresentação sobre o professor Robert Brenner. Ele é doutorando, possui mestrado e graduação em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, é especialista em sociologia e filosofia pela Faculdade Única de Ipatinga, é licenciado em letras português pela Faculdade Educacional da Lapa e atualmente é professor do curso de filosofia da UES e também é coordenador do grupo de estudo em filosofia antiga. Ok? Então, eu gostaria de passar agora a palavra ao professor Robert. Desde já também agradeço pela participação e pela exposição que será feita aqui neste evento. Passo a palavra ao senhor, professor. Muito obrigado, professora Virgínia. Quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, parabenizar a todos que estão colaborando para a realização desse evento, o professor Wilson, a Jéssica, dar boa noite a todos os presentes, né?
é uma responsabilidade muito grande falar após o professor Trindade, né? Mas vou procurar fazer com que esse momento seja proveitoso aí para todos nós, né? Eu acredito que é um tema bem interessante, num autor que ainda não é muito conhecido na academia, mas estamos no lugar, né? O pensamento do filósofo Plotino. Ontem mesmo, nesse evento, tivemos duas falas que, de alguma forma, tocaram na temática do neoplatonismo. Eu preparei um texto, que eu não sei se já está sendo projetado, só verificar se está aparecendo. Eu imagino que já deve estar aparecendo a projeção do texto, não sei se está legível. Ok? Então, o tema da minha fala de hoje é sobre o fascínio das paixões perante a beleza sensível na filosofia de Plotino, né? Eu tentei dialogar bem com a proposta do evento, que seria tratar das paixões na antiguidade, né? E aproveitar o ensejo para tratar de um tema que ainda tem uma certa polêmica, porque Plotino, juntamente com Platão e outros grandes filósofos da tradição, de viés pitagórico, né, etc., são pensadores que são conhecidos por um certo desprezo ao corpo, né, à matéria, às coisas sensíveis, ao universo em que vivemos efetivamente, né? E eu tenho me dedicado a realizar reflexões no sentido de revisar essa perspectiva, essa interpretação exclusivamente negativa do universo sensível, da matéria, enfim, especificamente na obra de Plotino, né? É claro que há muitos textos que corroboram essa interpretação, né, sobre tanto Platão, Plotino e essa tradição de pensamento. Portanto, não é por acaso que existe essa visão, mas eu entendo que há outros textos que apresentam uma visão diferente. E essas visões acerca do sensível, quer por um olhar mais negativo, quer por um olhar mais positivo, não são visões contraditórias, elas são complementares porque tratam, na realidade, de aspectos diferentes. É um pouco disso que eu também pretendo colocar através dessa minha comunicação. Eu vou fazer a leitura dos excertos e vou comentando com vocês a fim de deixar a exposição o mais clara possível, certo? Então, o fascínio das paixões perante a beleza sensível na filosofia de Plotino. A introdução. A filosofia de Plotino, que é objeto de múltiplas recepções, é também conhecida na tradição como a mística. Dentre outras razões, devido a ela postular um princípio que se pressupõe estar para além do ser, o uno. Uma das supostas vias pelas quais o homem teria contato com o uno seria por intermédio de uma experiência unitiva de caráter inefável, a enosis, né? Na esteira desse contexto teórico, Plotino estaria alinhado à interpretação segundo a qual o corpo e as sensações seriam pensados de uma forma depreciativa. Como entender essa preconcepção, ou seja, de que o corpo e as sensações são tratados de uma forma depreciativa, à luz dos textos das Enéadas? Ontem a professora Galileia fez uma introdução à obra de Plotino, né, em que foi mencionada as Enéadas. O corpus, né, da filosofia de Plotino está expresso nas Enéadas, né, que são 6 conjuntos de 9 tratados, né, editados por Porfírio, discípulo de Plotino. As Enéadas são divididas cronologicamente, ou seja, pela ordem com que Plotino teria elaborado os seus escritos, e também por uma ordem sistemática ou temática, que foi um esforço de Porfírio, né, de seu discípulo, de dispor a ordem dos textos conforme aproximações temáticas, né? Então, essa é a obra de Plotino, as Enéadas, para quem não conhece ainda, né? Então, como dar sentido a uma outra visão sobre Plotino a partir dos textos das Enéadas, né?
Quando eu falo da recepção de Plotino, eu quero dizer a maneira como ele se tornou conhecido na tradição filosófica, né? E ele se tornou conhecido, em parte, por pertencer a uma tradição mística, né? de uma mística filosófica. E essa percepção, ela se baseia, né? No fato de que, para além do ser, como o próprio professor Trindade aqui colocou, haveria o uno, né? Que seria a pequena tes usias, né? Está para além do ser. Na medida em que pensamos em um princípio não principiado, que está para além do ser, a razão ela silencia de uma certa forma, e daí entra essa perspectiva mística, né? Apesar de que todo o trajeto, o itinerário filosófico em direção ao uno é um exercício racional, um exercício dialético, né? Que faz de Plotino um filósofo. Mas não se pode ignorar que esse campo do para além do ser, na medida em que estamos tratando de um princípio que é inefável, ou seja, nós não conseguimos dizê-lo, explicá-lo positivamente, mas nos referimos a ele negativamente, dizendo aquilo que ele não pode ser, ou seja, tratando o conceito do uno como aquilo que não admite nenhum tipo de contradição. Ou seja, se dizemos que o uno é o ser, nós estamos entrando em contradição com o conceito de uno, porque na filosofia de Plotino, para além do motor imóvel pensado lá por Aristóteles, né, nós precisamos de um princípio que não seja principiado, um princípio que esteja para além do ser, efetivamente. Então, nesse sentido, o uno cumpre essa tarefa de ser o princípio de toda a realidade posterior e, portanto, ele não se torna especulável pela via da razão. Nós não conseguimos predicá-lo em sua interesse, né, mas apenas negar aquilo que ele não pode ser. Ele não pode ser uma essência, ele não pode ser pensado enquanto tal, né, de modo que a experiência ou o contato com o uno seria por uma união com o uno, né, chamada de união mística, ou enosis. Né. Então, por pertencer a esse contexto, há uma sedimentação dessa visão de que o corpo e as sensações seriam vistas de forma depreciativa, porque, no final das contas, a filosofia iria objetivar, almejar, não o ser, não o universo sensível, né, mas o para além do ser. Sendo que nós vamos poder ler nos textos de Plotino que não é bem assim. Né, que toda a realidade ela tem a sua dignidade, né? Uma dignidade que chamaríamos ontoaxiológica, né? Ou seja, uma dignidade do campo do ser e dos valores. Nesse modesto ensaio, almejo apresentar de forma breve e preliminar uma leitura do texto plotiniano em que o corpo, as sensações e as paixões sejam dignificados. Em primeiro lugar, devo esclarecer o leitor acerca dos termos paixões e fascínios, aos quais faço alusão no título desse trabalho. Aqui, paixão não está associada ao amor, evidentemente. Né? O vocábulo grego é pater e costuma ser traduzido por afecções. O sentido elementar da palavra associa-se ao ser afetado, sofrer uma afecção. E isso vai desde emoções a pancadas que sofremos no nosso corpo. Todas essas experiências seriam afecções ou paixões. Dessa raiz surgem expressões como as patologias, né, as quais expressam o estado doentio do corpo. Embora as afecções ou paixões em Plotino também tenham referência no diálogo entre a alma e corpo, as paixões, para cumprir suas funções cognitivas e epistêmicas, precisam ser desmaterializadas. E aqui eu faço referência a um estudo da professora Lorraine, em que ela comenta que Plotino vai desmaterializar o sensível, o que é possível se os objetos da percepção sensível forem imateriais, tais como são as afecções, as qualidades e as impressões. De outro modo, restaria a ele materializar a alma, o que contrariaria a sua psicologia, na qual a alma é um inteligível, logo, por natureza, imaterial. Já vai ficar um pouco mais claro isso, de por que as paixões precisam ser desmaterializadas. Uma vez que o semelhante capta o seu semelhante. Esse é o princípio que nós precisamos fixar aqui.
Esse é um princípio epistemológico de Plotino que aparece em diversos textos, cuja influência provavelmente remonta a Empédocles, né? Que ele vai fazer referência aqui, o fogo se conhece pelo fogo, a água pela água, né? Então, aquilo que possui natureza abstrata ou pertence ao âmbito do pensamento, só pode ser conhecido no âmbito do inteligível. E o que pertence ao sensível só é conhecido no âmbito do sensível. É o princípio de que o semelhante capta o seu semelhante, o seu análogo, né? Então, dessa forma, se as paixões elas fossem de ordem material ou de ordem sensível, e a alma ela possui uma natureza ligada ao pensamento, à inteligibilidade, não poderia haver um conhecimento da alma em relação às paixões, se elas fossem estritamente sensíveis ou temporais. Então, como é que as paixões vão ser objeto, por assim dizer, de conhecimento no âmbito da alma? Na medida em que essas paixões sejam desmaterializadas. Então, as paixões elas vão ganhar um reflexo cognitivo para que a alma, ela de fato tenha conhecimento. E daí uma coisa interessante, né? A percepção, ou a sensopercepção, a ástesis, né? Ela se efetiva no campo da alma mesmo, né? Ou seja, a sensopercepção ela não é uma operação material, ela é uma operação também cognitiva. Então, esse princípio epistemológico é uma das razões pelas quais as paixões precisam ser desmaterializadas para que a alma tenha conhecimento, né? A outra razão tem a ver com o princípio da filosofia de Plotino, de que a alma ela precisa ser impassível, a chamada impassibilidade da alma. O que é que isso quer dizer, Robert? A alma ela não pode ser afetada, ela não pode ser modificada pelos sensíveis. Então, Plotino ele vai pressupor um conceito bem interessante de imagem da alma, ou potências da alma, que em diálogo com o corpo constitui o que somos nós, os viventes, né? Nós somos viventes, ou seja, compostos de alma e corpo. Mas essa alma que se liga ao nosso corpo não é a alma princípio metafísico, a alma hipóstase, né? É a alma imagem. Plotino ele vai discutir em outros textos. É um contexto bem complexo da filosofia de Plotino, mas eu estou tentando pontuar a ideia geral para que faça sentido essa nossa discussão. No final, a gente pode esclarecer melhor caso reste alguma dúvida. Então, em função desse princípio epistemológico, de que o semelhante capta o seu semelhante, e de que a alma precisa ser impassível, é que as paixões precisam ter um outro sentido no contexto do conhecimento. Sobre a questão do corpo, né, e a tradição na qual Plotino se insere, o Fédon e o Fedro, né, são textos clássicos, né, como aqui o estudo do Marsola, do professor Marsola, destaca, né, a fórmula soma-sema, né, o corpo como túmulo, como prisão da alma, como obstáculo, né, para o alcance da beleza, da verdade, né? Essa visão de que o corpo ele é empecilho. É claro que o corpo ele vai ter um estatuto ambíguo. Ele, ao mesmo tempo em que possibilita a nossa ascensão em relação aos princípios, né, aos paradigmas, ao mesmo tempo ele sim, se não conseguirmos realizar o procedimento dialético de perceber aquilo que é mais universal no particular, nós vamos ter um conhecimento deficitário, né, e uma percepção distorcida do que é a realidade última, do que é a essência, né? Então, na verdade, essa ideia do corpo como túmulo, como prisão, ela tem uma função muito imagética, né, metafórica. Filosoficamente falando, o corpo ele tem um estatuto ambíguo, como de certa forma tem a própria alma, ou seja, a alma ela tem uma certa relação com o universo sensível, com o corpóreo, né, etc., mas ao mesmo tempo tem uma ligação com o inteligível, né? Então essas ambiguidades, entre aspas, são muito presentes na filosofia de Plotino, né? Mas que uma interpretação descuidada pode concluir que o corpo é puramente um obstáculo, né? Voltando aqui, uma vez que o semelhante capta o seu semelhante, e a alma opera cognitivamente de forma imaterial. Os seus conteúdos cognitivos devem também ser articulados imaterialmente. Aqui eu remeto
novamente ao estudo da Lorraine, em que ela comenta, né? Fica estabelecido que o corpo padece as afecções ou paixões e a alma as conhece. Ou seja, então, o nosso corpo, ele padece as afecções, as paixões, né, que advêm dos sensíveis. Então, se eu toco no fogo, se eu toco no objeto, eu vou sentir prazer ou dor, vou sofrer uma afecção, mas caberá à alma o conhecimento dessas afecções. E o conhecimento ocorrerá na medida que as paixões elas se tornem imateriais, né, do ponto de vista cognitivo. Desta feita, observadas essas notas de caráter técnico, deve-se entender as paixões como reflexo cognitivo do que se percebe ou se recebe dos sensíveis, e não os próprios corpos sensíveis materialmente constituídos. Em relação ao fascínio, entendo que a beleza proveniente do cosmos sensível, na medida em que é melhor imagem do inteligível, exerce certo encanto sobre o homem. Né? Então, por fascínio, eu remeto ao fato de que, uma vez que as percepções são refletidas em nossa alma e se tornam objeto de conhecimento, elas produzem em nós um encanto, que é praticamente imediato, automático. Né? Nós somos enebriados pela beleza, né, do sensível, das estrelas, do mar, das mulheres, dos homens, né, de tudo aquilo que temos contato em nosso universo. Né? Em geral, esse deslumbramento com o que é imagem é apreciado de forma crítica. Pretendo, de modo distinto, valorizar essa experiência cognitiva. Haja vista assumir que Plotino faz uma apologia, ou seja, uma defesa da beleza sensível, e não uma negação a ela. Para tal, a ênfase expositiva dos argumentos terá por base, mormente, o tratado nono da segunda Enéada de Plotino, né, o 33º pela ordem cronológica de Porfírio, intitulado Contra os Gnósticos. A tarefa de precisar quem eram os gnósticos contra os quais Plotino se defrontou em seu conjunto de tratados não é fácil. O mais importante, contudo, é compreender o porquê de o filósofo ter endereçado as críticas encontradas no referido texto. O cerne da investigação está em realizar uma avaliação coerente sobre o estatuto do cosmos sensível. Afinal, por ser uma imagem degradada do inteligível, de que modo seria legítimo supor outro juízo senão da reprovação ao sensível? Ou seja, se eu parto da premissa de que o sensível é uma imagem degradada do inteligível, como compreender o sensível de uma forma positiva? Né? No quarto capítulo do tratado nono da segunda Enéada, Plotino instiga o leitor a pensar a respeito da natureza do cosmos. E não se deve conceber que este cosmos tenha se originado de modo ruim, por haver nele muitas coisas desagradáveis. Isso é próprio daqueles que conferem a ele um maior valor, se estimam que seja o mesmo que o cosmos inteligível e não a imagem dele. Ora, que outra imagem dele haveria mais bela? Que outro fogo seria melhor imagem do fogo de lá que o fogo aqui? Que outra terra, além desta, seria a melhor depois da terra de lá? E que outro sol, depois daquele, preferível a este visível? Então, nesse trecho aqui de Plotino, nós vemos expressões como lá e aqui, né? E passa uma visão para nós geográfica, né? Como se houvesse um mundo espiritual, em que as alminhas ficam passeando, ou da mesma forma que temos a nossa cadeira aqui, existe uma cadeira lá no mundo inteligível. Não se trata disso. Novamente, são recursos imagéticos, né? Cujo argumento que Plotino está expressando é o seguinte: na medida em que o sensível ele é reflexo do inteligível, como o sensível poderia ser ruim se o inteligível é perfeito? Né? Então, ele está associando esses dois planos ontoepistemológicos. Né? Na medida em que há uma integração, uma unidade totalizante numa metafísica plotiniana, negar a beleza do sensível é acabar por negar a beleza inteligível. Então, Plotino explicita que a natureza imagética do cosmos implica muitas limitações ontológicas em relação ao inteligível, mas tal não equivale a dizer que a origem do cosmos seja ruim ou destituída de valor.
O filósofo não se atém apenas a negar os predicados negativos atribuídos ao sensível, como eleva o tom de seu discurso em prol da defesa de uma posição contrária. O cosmos sensível não somente não é ruim, como é a melhor expressão possível do inteligível. Em si mesmo, a imagem, na medida em que espelha o inteligível, é boa. Quando essa derivação é analisada à luz de uma comparação axiológica, evidentemente haverá um lapso entre a essência e seus exemplares sensoperceptivos. É a velha relação entre causa e efeito. O efeito ele conserva algo da causa, mas ele não tem como ser superior à causa. Então, basicamente é isso. Né? Como toda essa filosofia ela se estrutura por derivações, que não são derivações temporais, mas atemporais, ainda assim, por essa lógica de derivação e de hierarquia, nós podemos ficar com a impressão de que se o inteligível é o belo, é a verdade, o sensível seria a negação de tudo isso. Mas não. O sensível ele conserva, no âmbito da participação, a ordem imposta pelo inteligível, né, pelos princípios racionais, os logoi, né, como vemos no texto plotiniano. Né? Então, o que Plotino está dizendo, se analisamos comparativamente, é claro que faz total sentido dizer que o sensível é inferior ao inteligível, axiologicamente. Mas, falando do estatuto do sensível enquanto tal, nós não podemos tratá-lo de forma exclusivamente negativa. Não faria sentido isso dentro da filosofia de Plotino. A grande objeção aos gnósticos, então, se mostra. Eles desvalorizam o cosmos sensível e enaltecem outra terra, ao que Plotino assevera. Entretanto, como não honram esta criação, nem esta terra, dizem que há para eles uma terra nova, para a qual daqui partirão. Sobre o objeto da crítica de Plotino aos gnósticos, o intérprete resume. Plotino acusa as doutrinas gnósticas de irem contrariamente à ordem e perfeição do cosmos. Afinal, o próprio cosmos atesta sua perfeição. E se este é o único cosmos que existe, só pode ser o mais perfeito possível. As paixões podem fascinar a alma e incliná-la para os vícios e enganos. Essa possibilidade não é eliminada por Plotino, o que confere ao sensível uma condição ambígua perante a cognição humana. Isto é, ao passo que ele pode enredar o homem em uma forma de vida reduzida à apreciação das imagens, não se pode desconsiderar também uma hipótese distinta, a de que o encanto da beleza sensível conduza o amante da beleza a buscar mais e além. Posteriormente, esse pressuposto discursivo será retomado. Por agora, leia-se a problematização empreendida por Plotino acerca da depreciação do cosmos sensível. Mas esta doutrina, menosprezando ainda mais energicamente o Senhor da Providência e a própria Providência, desrespeitando todas as leis daqui e a virtude descoberta para todo sempre, e pondo em ridículo esta temperança, de modo que nada belo seja visto a sobreviver por aqui, acabou com a temperança, com a justiça que é connatural aos caracteres e é aperfeiçoada pela razão e pelo exercício, e, de modo geral, com as coisas conforme as quais um homem se tornaria sábio. Ora, o filósofo adverte para as consequências éticas, atinentes ao desprezo à beleza sensível. Então, para além da questão epistemológica, o desprezo à beleza sensível tem implicações éticas. Sem o recurso à imagem, o caminho para o aperfeiçoamento da razão e da virtude se fecha. O sábio, para ascender na ordem das causas, precisa aprender a reconhecer o belo na beleza do cosmos. Em última análise, a atividade filosófica não rebaixa o sensível ao pressupor o inteligível, mas dignifica o sensível ao admitir que este possua causas perfeitas. E passamos para um outro texto bem interessante do Tratado contra os Gnósticos de Plotino.
Se quem vê a beleza bem representada em um rosto se transporta para lá, haverá alguém de pensamento tão preguiçoso e que não será movido a nada outro que, olhando para a totalidade das belezas presentes no sensível e a totalidade da simetria, e este grandioso ordenamento e a forma transluzente nos astros, embora sejam distantes, não deduza disto e a veneração o arrebata a partir dessas consequências como são aqueles inteligíveis. Então esse nem compreendeu estas coisas, nem viu aquelas. Então Plotino está chamando de preguiçoso aquele que, ao investigar filosoficamente o estatuto do cosmos, o estatuto do sensível, do mundo no qual estamos inseridos, chama de preguiçoso todo aquele que não consegue perceber a perfeição espelhada no cosmos sensível. Se não conseguimos, ao olhar para um pássaro, né, para o mal, para as estrelas, perceber a presença da totalidade, né, e de princípios ulteriores, fundamentais, que justificam e explicam a natureza, nós estamos sendo preguiçosos. Então, daí eu creio que fica bem claro que Plotino tem uma visão positiva do sensível, apesar de, em outros momentos, ele tecer críticas, especialmente quando a lógica que ele está seguindo é a lógica comparativa, como ele mesmo critica os gnósticos, né? Se nós analisamos comparativamente, há uma distinção, claro, entre inteligível e sensível, mas um não se desvincula do outro. Por isso, Plotino acusa não apenas os gnósticos, mas quaisquer que sigam itinerário semelhante, de serem preguiçosos. Tanto os que se deslumbram com as imagens e param nela, quanto os que a desprezam, deixam de aproveitar a simetria e o ordenamento sensível, e o fascínio que as paixões exercem, ou seja, as afecções que tocam, né, o nosso corpo, a nossa sensibilidade, e fascinam a nossa alma em virtude da sua beleza, né? Tudo isso é perdido se a beleza sensível é desvalorizada. E se tudo isso é perdido, também como é que o sábio ele vai desenvolver a sua sabedoria, a sua moderação, a sua temperança? Né? Tudo isso está problematizado, né? No que concerne a possibilidade de ascenderem à beleza inteligível. A filosofia é forjada no esforço do pensamento, que transfere a admiração da visão perceptual para a visão do pensamento. A essa tarefa dá-se o nome de contemplação ou teoria. Está numa espécie de etimologia da própria palavra teoria, uma espécie de visão divina, né? Que seria uma visão da totalidade, uma visão ligada ao conhecimento. Então, da mesma forma que nós temos a nossa visão perceptiva através dos nossos olhos, né? Os olhos do nosso corpo, dos órgãos do sentido, nós temos uma visão que ela é abstrata, que ela é pelo pensamento. E a filosofia acaba sendo uma disciplina de esforço em direção ao pensamento, um pensamento que é enriquecido dialeticamente pelo diálogo com o outro, com a alteridade, né? Ou seja, com os outros indivíduos, com os outros homens e com o universo no qual estamos inseridos. Né? Isso faz parte de um processo dialético, contemplativo, teorético, que não é apenas ficar pensando no mundo das nuvens, mas é também pressupor temas fundamentais à nossa existência, né, como a política, como a ética. Então, tudo isso faz parte de um esforço filosófico. Né? O estudioso explica que a beleza sensível plotiniana não se restringe ao papel preparatório, ou seja, o sensível não é simplesmente uma preparação para o inteligível, que é de imediato superado, mas uma via constante para o exercício filosófico. E eu cito: desse modo, a ética plotiniana reconhece a necessidade da vida no corpo e não limita as relações com o sensível a uma estrita e simples oposição. A vida, segundo o intelecto, podendo estar vinculada à união com o uno, não é uma mera propedêutica, que deve absolutamente ser superada em uma união mística com o princípio, como falamos lá no início. Né? Ao contrário, a via do intelecto não é somente uma figuração do exercício especulativo no plano da razão, mas o reconhecimento da harmonia do plano sensível, no qual o sábio vai progressivamente orientando-se pelo paradigma do inteligível. Há quem ponha sob suspeita as divergências entre Plotino e os gnósticos,
alegando que o neoplatônico se identifica em muitos aspectos com aqueles que são criticados por ele, inclusive no que tange a uma compreensão negativa do cosmos sensível e dos corpos. Nesse sentido, torna-se oportuno recorrer a um tratado que é conhecido pela suposta reprodução de princípios gnósticos, ou seja, como se Plotino corroborasse essa visão negativa do cosmos sensível, né? Então, eu retirei um excerto desse tratado que, teoricamente, estaria alinhado a essa interpretação, e mostrar que, mesmo nesses textos que seriam mais problemáticos, Plotino não abre mão do papel do corpo, dos sensíveis, né? Digamos, primeiramente, o que é com certeza o belo nos corpos. Então, por essa primeira afirmação, Plotino já tem uma premissa clara. Com certeza existe o belo nos corpos. Resta saber de que forma, né? Com efeito, é algo que se torna perceptível logo no primeiro vislumbre, e a alma, como se o compreendesse, o declara, e reconhecendo, o acolhe, e por assim dizer, a ele se ajusta. Confrontando com o feio, porém, ela se recolhe e o recusa, e dele se afasta, porque é inconsonante e alheia a ele. Então, que semelhança há entre as coisas belas daqui e as de lá? E ainda, se existe semelhança, que sejam semelhantes, mas como são belas, tanto as de lá quanto as de cá? Sustentamos que as de cá o são pela participação em uma forma. Então, aí essa vinculação causal. O sensível do universo, ele é belo porque ele participa de uma causa perfeita, essencial, que no caso é o inteligível, a forma, né? O filósofo não tergiversa. Há com certeza beleza nos corpos e esta arrebata, à primeira vista, o homem. Fascinada por esse vislumbre, a alma acolhe a beleza sensível, a conduzindo pedagogicamente, se bem orientada, à beleza inteligível. Plotino indaga: de que modo dizemos que tanto as coisas de cá quanto as de lá são belas? Por participação. Em meio ao que se percebe como belo no sensível, há também o feio, na mistura entre logos, princípios racionais derivados do inteligível, e corpo, precisamente entre logos e matéria. A natureza elevada da alma tende a rejeitar o feio e a contemplar o belo. Da mesma fonte, então, pode provir tanto o feio quanto o belo. As paixões e os seus fascínios podem desembocar nos vícios ou nas virtudes. Cabe à razão orientar o homem para o itinerário da aretética, da excelência ética. Até porque é ela quem julga os dados cognitivos que chegam à alma, ou seja, cabe à faculdade da razão criticar os dados descritivos, por assim dizer, que chegam da percepção, da sensopercepção da ástase, né? No Tratado Terceiro da Quinta Enelda, Plotino fala sobre esse papel da razão. A faculdade da razão na alma faz seu julgamento, derivado das imagens mentais apresentadas a ela, que vêm da sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade fornece imagens que chamamos mentais, né? Podemos chamar imagens mentais ou imagens cognitivas, que uma vez apresentadas à razão, cabe à razão a crítica, a análise, o julgamento e a organização desses dados e torná-los, então, inteligíveis, por assim dizer, né? Que vem da sensibilidade, combinando-as e dividindo-as, ou seja, através de operações dialéticas, o pensamento ele vai trabalhar com os dados que vêm da sensibilidade. E quanto às coisas que vêm a ela do intelecto, ela observa o que se pode chamar de impressões, e tem, com respeito a ela, a mesma capacidade, e continua adquirindo compreensão ao reconhecer novas e recém-chegadas impressões, unindo-as àquelas que estavam há muito longe. Ainda no Tratado Sexto da Primeira Enéada, Plotino ratifica a força das harmonias sensíveis, de modo a clarificar que a beleza do cosmos não é meramente ornamental. Elas exercem um fascínio cognitivo ao nos comover assim que aparecem a nós. O encantamento da imagem não sucede apenas com ignorantes e ingênuos, pois não é trivial ou ocasional a beleza do sensível. O sensível ele é belo em si mesmo, entre aspas, né? Em si mesmo, na medida em que se pressupõe já ser o sensível dependente do inteligível, né? Mas uma vez que o seu estatuto ontológico
é derivado e é articulado com o inteligível, a beleza que contemplamos do sensível não é puramente trivial, ocasional, acidental, não. Existe a beleza no sensível, poderíamos dizer até objetivamente, mas não a beleza tal qual a inteligível, uma beleza na condição de imagem, né? Essa que é a grande questão. Então, fazendo eco às linhas do Timeu de Platão, deve-se reconhecer que este mundo não é fruto do erro, porém do melhor dos mundos. Aqui um trecho do Timeu de Platão, no passo 30a. O Deus quis que todas as coisas fossem boas, e que, no que estivesse à medida do seu poder, não existisse nada imperfeito. Deste modo, pegando em tudo quanto havia de visível, que não estava em repouso, mas se movia irregular e desordenadamente, da desordem tudo conduziu a uma ordem. Então, na medida do possível, ou seja, dentro do contexto sensível, a beleza ela foi introjetada, por assim dizer, né? A ordem. Então, o sensível ele não é um caos, né? Nesse sentido tradicional, não é simplesmente feio, não é algo desprezível, né? É próprio das harmonias sensíveis serem medidas por números, não em qualquer proporção, mas naquela que sirva para a produção de uma forma que domine. E baste isso sobre as coisas belas no domínio da sensação, que são imagens, como que sombras fúlgidas, que, advindas à matéria, a adornam e nos comovem ao aparecerem-nos. Então, esse aqui é o ponto-chave, né? As belezas sensíveis, né, que afetam o nosso corpo e são desmaterializadas para se tornarem conteúdo cognitivo na alma, elas exercem uma espécie de comoção, um fascínio, né? E nos influenciam quanto ao governo de nossas ações, inclusive. Então, cabe à razão, como faculdade da alma, analisar, criticar dialeticamente os dados e as belezas sensíveis, de modo que não venhamos a nos concentrar unicamente nas imagens, mas venhamos a usar as imagens como ponto de partida para pensar abstratamente, para pensar o inteligível. Em outro contexto expositivo, refletindo sobre o amor, Plotino desenvolve qual é o itinerário do filósofo. Através da análise do texto plotiniano, é possível retomar a premissa estabelecida por esse trabalho de que o encanto da beleza sensível pode conduzir o amante da beleza a buscar mais e além. Aí eu iria continuar, mas justamente pelo tempo da comunicação, deixei para uma eventual publicação desse texto no livro, como capítulo de livro do evento, se vier a surgir essa oportunidade, eu faço essa complementação. Mas a ideia geral era essa, vou então rapidamente fazer as minhas considerações finais. Pelo que foi exposto, eu entendo que Plotino valoriza sobremaneira o papel dos sensíveis, como melhor expressão possível da beleza inteligível. O encanto despertado por essa experiência cognitiva não é exclusivamente negativo, ou seja, não temos que encarar esse engano, esse encanto como um engano, né? Ou como uma persuasão ruim, não. Pois esse plano epistemológico que possibilita ao filósofo o exercício de ascensão em relação às causas fundamentais da realidade. Por conseguinte, a beleza sensível e o fascínio das paixões se constituem em uma bifurcação que demanda daquele que almeja ser filósofo a escolha: descansar preguiçosamente nos vícios ou empreender o esforço da virtude, permanecer somente com opiniões ou buscar conhecimento do que fundamenta a beleza sensível. A apologia que Plotino faz ao sensível no âmbito de seu tratado antignóstico não parece ser uma posição descompromissada e pontual. Antes, reverbera pelo conjunto de seus escritos uma premissa nem sempre muito bem compreendida, qual seja, o estatuto teórico dos dados corpóreos é ambíguo e requer do filósofo que não conceda nem menos nem mais do que é digno o sensível. Ou seja, não devemos fazer como os gnósticos, que depreciam os sensíveis, mas também não podemos extrapolar a valorização daquilo que é corpóreo, como teriam feito os epicuristas, né, os materialistas na percepção de Plotino. Então, Plotino está no âmbito aí de meio termo, de articulação, dando o devido valor, na percepção dele, claro, do sensível. E o quanto esse fascínio das paixões que emanam, né, do conhecimento do universo sensível, das belezas
de nosso mundo, o quanto elas podem ser úteis para um processo dialético de expansão do conhecimento, né, em direção ao pensamento inteligível. Era isso, fico à disposição para conversar. Pronto. Muito agradecida, professor Robert, uma excelente exposição. E agora nós vamos abrir o espaço para as perguntas, tá bem? Vou só colocar aqui as primeiras perguntas que foram feitas. Pronto. Pergunta do Antônio Evangelista. Professor, a moralidade afeta ou influencia na interpretação do semelhante, no caso da ausência dos atributos morais, o que ocorre desse conforto e julgamento? Em primeiro lugar, obrigado, Antônio Evangelista, pela sua pergunta. Eu estou com um pouco de dificuldade de entender, mas vou tentar responder de uma forma que toque aí nos elementos da sua pergunta, né? Em primeiro lugar, eu acho que não é interessante utilizar um vocabulário de moralidade dentro do universo da filosofia de Plotino. Eu falaria mais em um contexto ético mesmo, né? E a questão do semelhante pelo semelhante é uma questão epistemológica, né? Uma questão de teoria do conhecimento. Então, é claro que o modo como nós conhecemos vai ter implicações éticas, mas o princípio epistemológico, o semelhante se conhece pelo semelhante, é um princípio epistemológico, né? Então, se a gente fizer essa analogia, não sei se é isso que você está vislumbrando, né? Quando eu talvez falei sobre as virtudes, né, sobre os vícios, talvez você esteja pensando nisso. Então, qual é o impacto do conhecimento na ética? Se não há beleza nos sensíveis, nós não podemos pensar em um conceito do que é a própria beleza. Então, o próprio conceito mais universal, por assim dizer, de beleza ou de ética, ou do que é a virtude, ela perde qualquer referência objetiva se nós não temos algum tipo de acesso a esses conceitos, né, a essas instâncias teóricas na nossa própria realidade. Então, se eu não sei distinguir um ato virtuoso de um vicioso nesse mundo, né, nessa terra, como é que eu poderia pressupor um outro tipo, uma justiça perfeita, né? Enfim, se não há nenhum tipo de relação entre esses campos, né? Daí a importância do conceito de participação. Qual é a relevância do conceito de participação? É justamente fazer esse amálgama, né? Essa relação entre inteligível e sensível. Porque, como a natureza do inteligível é diferente da natureza do sensível, se não houvesse um elo de articulação, não seria possível qualquer tipo de conhecimento, haja vista que o que nós temos acesso é o acesso aos sensíveis, né? Não sei se você está entendendo. Então, é preciso sempre haver esse paralelo, né? Essa paridade entre o conhecimento que nós temos e aquilo que é conhecido. Então, do ponto de vista epistemológico, o semelhante conhece o seu semelhante, e no caso ético, se a gente não tem um referencial para pensar, também não é possível a ética, né, puramente abstrata, sem uma base na realidade. Não sei se eu consegui tocar na sua pergunta. Próxima pergunta é do Matheus Xavier. Professor, essa desmaterialização das paixões seria pela via da conceituação das mesmas? De uma certa forma, sim, Matheus. Obrigado pela sua pergunta, porque as paixões, né, são, assim, grosso modo, impressões que impactam, né, no nosso corpo, né, as marcas que chegam ao nosso corpo. Só que a nossa alma ela vai interpretar, né, analisar e criticar essa experiência, né? Então, grosso modo, vamos dizer que você está com os olhos vendados e aí você sente o calor, né? Você sentiu aquele impacto, aquela afecção, né? Mas a sua alma terá de interpretar isso e fazer uma análise. Nós estamos em perigo ou não? Então, se você está com uma percepção de frio, talvez a sua análise vai ser o quê? Eu preciso me aproximar do calor, porque senão eu vou morrer de frio.
Por outro lado, se você já está com calor e se submete ao calor, você vai estar no extremo, né? Ou seja, a desmaterialização das paixões tem a ver com a recepção cognitiva que a alma precisa fazer, né? Porque a alma ela só vai operar com aquilo que é cognitivo a ela, né? E a natureza do sensível é uma natureza distinta da natureza da alma. Então não deixa de ser uma espécie de não deixa de ser conceitual essa maneira com que a desmaterialização acontece. Pronto, próxima pergunta do Hugo Brasil. Desmaterializar as paixões implicaria desmaterializar a matéria? Se sim, o que significaria isso? O que aconteceria com a matéria após a enosis? Pronto. Aí vai uma coisa interessante, né? Existe uma diferença entre o que é sensível e a matéria. O sensível, ou os corpos, elas pressupõem, né? Ou eles pressupõem a base material, né? No caso a Hiller, né? A matéria ela é o substrato, né? Ela é o hipokêmenon, né? Ela é esse substrato mesmo que vai receber as determinações, por assim dizer, as determinações ontológicas, né? Essas determinações elas vêm por um escalonamento metafísico, né? Pela emanação, que já foi falado, né? Na fala de ontem e na de hoje, né? Como é que funciona isso? Nós sabemos que a tríade básica, né, das hipóstases são compostas, né, pelo uno, o intelecto e a alma, né? O intelecto ele é o campo do ser e do pensar, em que há a plena identidade entre ser e pensar. O espaço da essência, né, da ousia, do ser mesmo. E o intelecto, quando ele emana, ele passa, né, essa sua realidade para a alma. Por isso que a alma ela é tão ligada ao inteligível, né? A alma ela tem uma natureza inteligível na realidade. Ela se aproxima, porque na filosofia de Plotino, tudo que é perfeito produz, né? Então, todo ser, na sua perfeição, vai produzir. Ele não fica em si mesmo, né? Ele se desdobra em algo mais. Então, da mesma forma que o intelecto se desdobra, né, na constituição da alma, a alma hipóstase, ela também vai ter um processo produtivo, né? E aí vai ter a ideia da alma cosmos, né, ou da natureza, até ser constituído o universo sensível. E esse universo sensível vai guardar essas determinações ontológicas que vêm da alma, né? E a alma, por sua vez, ela faz isso expressando o campo do inteligível, né? Através dos chamados princípios, né, racionais, os logoi, né, que vem de logos mesmo. Então, o logos, né, através da alma, confere determinação àquilo que é indeterminado, né? Porque a matéria ela é fonte de indeterminação, ela é completamente indeterminada. Mas quando há essa relação entre matéria e esses princípios racionais, inteligíveis, aí é que nós temos o sensível, os corpos, que já são eles mesmos organizados, né? Então, o sensível, o corpo, ele não é caótico, porque nele já há uma organização inteligível, racional. Então, a matéria, ela nunca vai deixar de ser matéria, né? Por assim dizer. A matéria, ela é matéria e pronto. A desmaterialização tem a ver com o processo de retirada das propriedades corpóreas e materiais da experiência sensível. Então, vamos dizer, eu tive a experiência corpórea, que é o quê? Um combinado de matéria e princípios racionais inteligíveis que põem ordem temporariamente, né, a esse arranjo material. Porque depois que há uma disruptura, né, você perde essa organização e vai ter uma nova organização. É aquela velha história de que na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Então, os arranjos eles vão se transformando, né, em outras coisas. Em suma, a matéria continua sendo matéria, sendo não ser, né, sendo indeterminada. Mas a alma ela vai afastar cognitivamente essas propriedades que seriam do corpo, né, seriam sensíveis, e vai ficar exclusivamente com aquilo que é objeto de cognição. Então, a desmaterialização ela consiste nisso. Consiste em tomar da experiência sensível o conteúdo cognitivo de suas operações. E aí você vai ter a operação sensoperceptiva, que já é ela mesma uma operação da alma, e você depois vai ter uma operação que é racional,
em que a alma ela vai julgar, analisar e organizar esses dados cognitivos que chegaram dos sensíveis, né? Não sei se ficou claro ou ficou mais confuso. Mas se você sair confuso, depois vai ficar mais claro. Perfeito. Robert, eu vou fazer a próxima pergunta, é a da Kelly Cristina dos Santos Batista. Então, a paixão funciona como um estímulo para a alma. Reconhecer esse reflexo como intelecção e assim desvendá-lo? Sim, a paixão, ela funciona como um estímulo, né? Quando Plotino vai chamar de preguiçoso aquele que não consegue ver a beleza sensível, é justamente isso, ou seja, como é que você se depara, né? Com as estrelas, com o mar, com as simetrias, né? Com a própria matemática, né? Que tem essa espécie de estatuto intermediário entre aquilo que nós construímos e aquilo que pertence ao campo do pensamento mesmo, abstrato, né? Como é que nós lidamos com todas essas coisas e não conseguimos nos maravilhar, né? Então, as imagens elas servem como um estímulo dialético para que nós venhamos a perseguir a beleza, né? Então, ela dá como é que eu posso dizer, uma degustação para que você queira mais, né? Ela tem essa ideia de estímulo, mas, claro, há a perspectiva viciosa. Qual seria? Você para nas imagens, você não postula que existem causas mais fundamentais para o sensível. Você para nessas imagens. Então, aí, em vez de você ter um estímulo dialético de ascensão, né, de buscar mais conhecimento, de enriquecer o seu conhecimento ontologicamente, você estanca, né? Então, há essa ambiguidade, que requer do filósofo o esforço, né, que é um esforço teorético, né, contemplativo e tudo. Pronto. Próxima pergunta é do David. A paixão, a afecção em Plotino, é estabelecida eternamente, externamente, desculpe, causas exteriores, ou internamente, causas interiores. Pronto. É bem interessante isso, né, porque se a gente transpor essa discussão lá para o universo de Agostinho, você vai ter aquela ideia lá do mestre interior, né, e o papel da interioridade, a teoria da iluminação, dentro do campo da teoria do conhecimento, em que, de certa forma, há uma prevalência do interior em relação ao exterior, né? A forma como você coloca a questão, ela me lembra isso, né? Mas no caso de Plotino, assim, isso seria disputável, tá? Não é um consenso, mas a perspectiva que eu tenho tende a ser mais realista, ou seja, eu entendo que os sensíveis eles existem objetivamente na condição de imagem, né? Então, a maçã, a cadeira, elas existem, elas não são uma miragem, né? Só que o estatuto ontológico delas não é o mesmo inteligível, é o estatuto de ser imagem, mas elas são imagens, né? Então, eu vejo dessa forma. Desta feita, partindo desse pressuposto que é mais afim a um realismo metafísico e realismo também epistemológico, né? Eu entendo que o ponto de partida da paixão ele é exterior, né? Então, são os dados do cosmos sensível que impactam o nosso corpo padece, e aí há esse processo cognitivo de desmaterialização, né? Mas aí, da mesma forma que a sensopercepção ela não é puramente exterior, ou seja, esse impacto que o corpo sofre, ele não é suficiente para produzir um conteúdo sensoperceptivo, há um encontro do exterior com o interior. Então, eu diria que são operações colaborativas, né? Mas, evidentemente, na perspectiva que eu estou seguindo aqui, se não tiver uma base exterior objetiva, não haveria a paixão, né, como conteúdo cognitivo. Por outro lado, sem essa interioridade, sem a operação que nós estamos chamando aqui de interior, também não seria inteligível aquilo que afeta o nosso corpo, né? Uma reconhece, né, aquilo que pertence ao sensível, né? Se não houvesse esse reconhecimento, o mundo seria para nós como inexistente, um mundo sensível, né? E o que as paixões refletem também, né? Perfeito, professor Robert. Nós vamos parar por agora com as perguntas. Eu sei que tiveram muitas outras perguntas. Nós priorizamos deixar uma pergunta
por cada pessoa, por cada participante do evento. Tivemos várias perguntas e seria maravilhoso se pudéssemos fazer todas, mas o tempo não nos permite tanto. Então, aqui, agora abrindo espaço para os elogios, inclusive, a professora Aparecida também elogia sua apresentação, seu trabalho, sua contribuição para o estudo de filosofia antiga do Ceará, que tem sido um trabalho relevante. Então, nós aqui agradecemos a sua participação no evento, agradecemos a sua fala extremamente pontual, esclarecedora, e que deixou os nossos alunos, os nossos ouvintes, extremamente satisfeitos, muito bem orientados no que respeita a Plotino. Então, muito feliz por ter mais esse braço a nos ajudar na UES e a divulgar os estudos antigos, tardo-antigos, neoplatônicos. Então, muito agradecida, professor. Muito obrigado, gente, mais uma vez, e a todos que tiveram a paciência, né, de nos acompanhar até agora. É uma alegria imensa nossa, né? O evento está sendo um sucesso, né, e que continue assim. Perfeito. Excelente. Então, Wilson, gostaria de falar mais alguma coisa? Apenas de reiterar o que você disse, agradecer a excelente contribuição do professor Robert, né? Agradecer aos participantes, né, que fizeram também excelentes perguntas, né, e reforçar que amanhã a gente tem o nosso último encontro, em que nós teremos a professora Aparecida, que acabou de fazer o elogio, né, nós teremos o professor Vicente e o professor Emiliano, fechando aqui esse ciclo de debates. Então, eu aguardo a todos amanhã, né, e agradeço novamente pela participação. Perfeitamente. Amanhã vocês receberão novamente o link para vocês acessarem o YouTube, tá certo? E aos palestrantes, nós vamos entrar em contato com eles também amanhã de manhã, tá certo? Para orientar como é que vai ser o procedimento. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas, e tenham uma excelente noite. Excelente noite para todos.